Olá, boa tarde, bem-vindos ao nosso ambiente virtual da Jornada de Atualização Pedagógica Aulas Remotas 2020. Eu sou a Letícia Grigoleto, diretora do Departamento Pedagógico da SEDUC. É um privilégio e um desafio estar aqui com vocês de novo. Um privilégio porque é a primeira vez que a SEDUC promove essa interação direta entre o departamento e os professores. Isso é inédito, é desafiador e bastante complexo de fazermos. Mas nós todos estamos num momento de sairmos da zona de conforto, de utilizar os recursos tecnológicos e de promover a nossa interação e a nossa colaboração. E é um momento bastante, além de privilegiado, desafiador, porque é preciso muita ousadia e coragem para que a gente promova essas interações e essas discussões tão importantes nesse momento que nós estamos trazendo as plataformas digitais para a educação estadual das escolas públicas do estado do Rio Grande do Sul. Essa semana nós teremos encontros periódicos às 14 horas por esses canais, onde falaremos de metodologias ativas, conversaremos sobre tecnologia e educação, sobre planejamento de aulas remotas, sobre avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem. O nosso primeiro encontro contemplou as competências socioemocionais, já que a gente tem que compreender também o ser humano no seu aspecto emocional, principalmente nesse momento de pandemia, de medo, de incertezas e de perdas que todos nós estamos tendo. E também, hoje, falaremos de uma questão mais técnica, que são as metodologias ativas. A professora Lívia Ferreira Paim da Silva vai conversar conosco hoje e eu a convido para fazer uso da palavra. Bem-vinda, Lívia. Olá, tudo bem? Primeiro, muito obrigada, na pessoa da Letícia, agradecer a oportunidade de falar para os meus colegas e principalmente para os meus professores. Eu sou de uma família de professores e é muito interessante ver toda a história que a gente constrói, da minha formação, o amor pela educação. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha formação, um pouco das coisas que eu vivo em sala de aula. Eu sou nova em sala de aula, vou fazer 10 anos recém de docência, mas eu já venho construindo uma relação muito interessante com as metodologias ativas. Também no final eu vou me apresentar melhor, vou deixar o meu currículo à disposição, os meus conhecimentos, para que a gente possa compartilhar diferentes conteúdos. Mas por hora, gostaria muito de aproveitar o tempo que eu tenho para falar diretamente sobre metodologias ativas. Eu não consigo vê-los, mas acredito, né, que a nossa interação é muito importante, todo o feedback é interessante, e as dúvidas também, para que a gente possa discutir sobre os universos que cada um de nós vive hoje, qual é o espaço da nossa sala de aula. Então, deixa eu colocar aqui minha apresentação, para que vocês possam me acompanhar. Foi? Ainda não, Lívia. Às vezes demora um pouquinho para abrir. E agora? Agora sim, está carregando.
ok? Estamos acompanhando a tua tela, Liv. Agora ok. mudou. Ok. Agora trouxe metodologias ativas. Aí, perfeito. obrigada. Então, nosso tópico de hoje é sobre as metodologias ativas. O que eu separei para que a gente pudesse discutir hoje? O que são essas metodologias ativas? E por que eu, hoje, nessa minha caminhada, eu me sinto confortável de compartilhar sobre esse tema? Quais são as aplicações práticas que a gente consegue viver de metodologias ativas? E também exemplos de recursos que a gente pode carregar para a sala de aula. E principalmente no momento que a gente vive hoje, que é um momento difícil, diferente, atípico, e que o EAD vai fazer parte aí do nosso universo de sala de aula. Então, eu trouxe um relato de experiência de diversas atividades que eu utilizei as metodologias ativas, do meu universo de pesquisa, da minha experiência como docente, de como a gente pode combinar os recursos. E quando eu falo de recursos, eu não falo apenas de tecnologia, recursos que já são utilizados há bastante tempo em sala de aula, mas que, de certa forma, não eram vistos como metodologias ativas, porque eram combinados de forma diferente. E, principalmente, né, um pouco de indícios da história das metodologias ativas. Então, as metodologias ativas, elas surgem lá pela década de 1980, mas por uma inquietação da escola, dos professores, de quererem que esses alunos fossem mais ativos, mais proativos, mais responsáveis pelo seu aprendizado. E se vocês pararem para pensar, muitos de vocês já utilizaram diversos recursos de metodologias ativas e talvez a gente não chamava assim. Por exemplo, as escolas promovem uma série de gincanas que fazem interdisciplinariedade, que oferecem recompensas com uma maneira de jogos, que utilizam também apresentação, avaliação, e essas coisas fazem parte dentro desse universo da metodologia ativa. Mas eu vou explicar passo a passo, tá? Então, o aluno mais protagonista e o professor mais orientador foi o principal estopim do meu ponto de vista para que surgisse a autonomia para a metodologia ativa. Então, essa sensação que vem muito a buscar essas histórias diferentes e esses universos diferentes. E quando eu falo de universo, eu me refiro ao seu ambiente de sala de aula, porque cada sala de aula é um universo, cada espaço da escola, daquele momento particular da sua turma, é um universo. Nós temos indivíduos, alunos diferentes que precisam de olhares diferentes, e da sua experiência, isso vai fazer toda a diferença. Então, existe, junto com o professor, para o trabalho das metodologias ativas, uma questão chamada muito voltada para a nossa personalidade. E dentro dessa metodologia foi aonde eu me encontrei. Então, vem trabalhando na minha sala de aula e faz muita diferença para mim. Então, acredito que mostrar para vocês isso vai, e talvez o meu relato de experiência, amplie para que vocês consigam levar para o universo de vocês essas ações e atividades. Bom, a gente vem falando muito, e é comum essa pirâmide, a gente enxerga ela bastante nas nossas capacitações pedagógicas, nas formações de professores, como é que a gente vai combinar os saberes. E uma das coisas que eu senti dificuldade foi quando eu comecei a trabalhar com avaliação por competência. A avaliação por competência foi uma das coisas
que dentro da minha licenciatura em matemática mexeu muito com a minha prática pedagógica. E eu precisava encontrar uma metodologia que me deixasse mais confortável para avaliar o meu aluno. Então, foi onde eu comecei a estudar mais profundamente as metodologias ativas. Em paralelo, trabalho com pessoas com deficiência e isso faz toda a diferença para este grupo de pessoas. Então, as metodologias ativas, elas me permitem que eu consiga avaliar o aluno de acordo com a potencialidade que ele tem. E isso me deixa mais confortável. Então, a gente olha ali pela pirâmide, a gente sabe que tem alunos que preferem ler, a gente sabe que tem alunos que preferem escrever, outros observar, ver, ouvir, discutir, praticar e ensinar. A gente combina isso tudo para que a gente consiga mobilizar os recursos intelectuais desse aluno, que a gente consiga mobilizar esses recursos internos, atrelado aos recursos externos. Eu não posso deixar de considerar o espaço que esse aluno está inserido, a sociedade a qual ele pertence, a comunidade a qual ele vive. E isso faz toda a diferença para que ele consiga se engajar na metodologia ativa. Então, se vocês compartilham de um sentimento como o meu, a minha ansiedade era... vocês podem também estar pensando como eu, né? Eu tenho muito processo dentro da sala de aula. A teoria da metodologia ativa, ela é muito bonita, mas na prática, como é que funciona? Quantas atividades eu vou ter que planejar? Eu já tenho uma série de atividades obrigatórias que eu preciso utilizá-las para avaliação, e eu tenho muitas atividades para corrigir, eu tenho que dar conta de um plano pedagógico de várias turmas. Como é que eu faço isso? Isso era uma inquietação muito forte para mim. E principalmente a avaliação, né? O conhecimento, habilidade, atitude. Então, aqui, o que me trouxe é que depois que a gente faz a formação da graduação e depois a gente vai vindo para a pós-graduação, as metodologias de ensino me dava a sensação de que não eu precisava de mais de uma, ou elas não completavam, não me entregavam o que eu precisava. E aí é que eu precisava resolver esse problema. E não queria que fosse uma quantidade muito grande de atividades. A minha dúvida sobre metodologias ativas era, mas quantas atividades eu vou ter que fazer para esse aluno? Ou vou ter que fazer uma atividade para cada um deles? Como é que eu vou fazer isso e dar conta dos mesmos resultados? Então, é nesse contexto que eu trouxe aqui uma citação sobre a metodologia ativa, sobre criar situações de aprendizagem. E da minha prática docente, situações de aprendizagem hoje facilitam muito a interação do aluno com as atividades. Então, quando eu falo do que trouxe aqui um exemplo, o universo que nós vivemos hoje, a gente não pode descartar que o Covid-19 bagunçou bastante coisa, nos atrapalha nosso planejamento, mas esse universo nós estamos vivendo. Mas, em paralelo a esse universo, tem o de cada série, o de cada turma, o de cada comunidade, o de cada parte do estado, e é particular. O grupo de pesquisa o qual eu faço parte, que é o Laboratório de Estudos de Inclusão, na UBRA, o nosso estudo muitas vezes parece um grão de areia no deserto, mas como a gente avalia minuciosamente aquele detalhe, a sua sala de aula é o grão de areia no deserto. Pode ser que essa experiência de metodologia ativa, ela funcione muito bem. Assim como em determinado momento, você vai utilizar outra metodologia. Então, quais são os conteúdos que eu posso envolver para isso? Claro que hoje a gente olha para o ambiente virtual como um espaço que vai nos aproximar do aluno, vai evitar que a gente tenha aglomeração na sala de aula, mas a gente vai ter o contato com o aluno,
100% ali pelo ambiente virtual, e a gente também tem o contato com esses estudantes. Então, quando eu olho para o modelo de universo do Covid-19 agora, e eu preciso usar o ambiente virtual, e eu olho para como nós estamos nos comunicando com os estudantes nesse momento que a gente não tem ambiente virtual, eu verifico uma grande oportunidade. Eu percebo colegas que a gente tem utilizado ferramentas como o WhatsApp, e ela não é a melhor ferramenta hoje para que a gente consiga trabalhar com os nossos alunos. O ambiente virtual, ele concentra espaços, eu consigo organizar melhor as minhas avaliações, as minhas atividades, e ao mesmo tempo direcionar o aluno. Então, existem diversas situações que a gente observa hoje que a utilização das redes sociais para a sala de aula, elas não estão adequadas. E este ambiente virtual, o Classroom, já tive a oportunidade de utilizá-lo, ele nos apoia para poder usar os próprios recursos do Google. E eu vou mostrar alguns recursos para vocês. Então, a primeira coisa que me fez avaliar quando vou pensar em metodologias ativas, porque cada um de vocês tem uma vivência e uma situação é muito particular, eu fiquei imaginando agora nesse contexto, desse universo de Covid, para tentar exemplificar aqui. Então, como é que universo que o nosso aluno está inserido hoje? Especificamente, eu trabalho com jovens, adultos e pessoas com deficiência, e esse universo é um universo que eu vivo bastante. Então, eu fiz um mapa aqui do meu universo, que são novas profissões, eles têm dificuldade, às vezes, ou dúvidas para a conexão dos saberes, e eles estão vivendo um momento home office, a gente tem muito fake news, escolher o tipo de informação que eu quero, a qualidade dessa informação. A comunicação, às vezes, ela não tem limites, né? Receber um WhatsApp meia-noite perguntando sobre a atividade da aula não é adequado, mas, ao mesmo tempo, esse aluno, ele olha para uma questão. Muitos querem ser digital influencer, a relação com a rede social ela é muito diferente hoje, e ao mesmo tempo também eu vejo a importância da administração do tempo, uma necessidade diferente de administrar o seu tempo, porque eu estou home office. Então, dentro deste cenário, como é que eu poderia trabalhar uma metodologia ativa? Dentro desta realidade que eu enxergo hoje, o que eu poderia trazer? Então, a gente pensa que metodologia ativa é por causa da tecnologia, e aí eu vou usar tecnologias. Mas, antes de saber usar as tecnologias, é importante a gente pensar na metodologia ativa sem a tecnologia. A tecnologia vai nos apoiar e vai criar outras oportunidades de integrar as competências. Mas é importante também o saber das metodologias ativas sem elas. Então, eu trouxe aqui, não é novidade para vocês, estudos de caso, mapas mentais, e um exemplo de uma atividade. Eu sou da matemática, me perdoem se eu tentei fazer atividades diferentes, mas se eu trouxer muito para as exatas, é porque vive mais no meu dia a dia. Mas a gente trabalha alguns conteúdos e vamos imaginar um aluno que não tenha acesso à tecnologia, que isso é uma pergunta muito frequente para mim, né? Como eu utilizo metodologia ativa sem tecnologia? A gente tem o livro, eu tenho dentro desse conteúdo o conhecimento, que esse aluno, às vezes a gente fala de sala de aula invertida, às vezes a gente fala de uma aprendizagem onde ele vai fazer uma descrição do que ele compreendeu, e eu tenho, por exemplo, o desenho plano de uma figura geométrica, tá? E vocês, salas de recursos também, que são voltadas para pessoas com deficiência, produzem bastante material que é interessante nessa interação entre os conhecimentos. Então, vamos lá. Eu tenho um conteúdo, dentro do conteúdo eu posso trabalhar com o plano,
esse jovem, esse aluno vai trabalhar com o desenho de plano. Depois ele pode trabalhar com um canudo ou com algum outro material. Existem alguns materiais recicláveis que a gente pode trabalhar na construção desse material. E aí depois a gente tem uma avaliação. Aonde que essa metodologia se torna ativa? Antes a gente tinha 4 atividades, mas eu limitava essas atividades. Primeiro, você vai ler o conteúdo. Depois, você vai desenhar o plano. Consequentemente, ou após, vai fazer a construção do material. E depois, nós vamos trocar os materiais. Vocês vão medir e vão fazer a avaliação. Um vai avaliar, o colega vai avaliar o trabalho do outro. Quando a gente olha por uma perspectiva de metodologia ativa, a ordem para nós, ela não precisa ser organizada. Ela pode não fazer sentido para mim, mas ela pode fazer sentido de forma diferente para esse aluno. Então, quando comecei a trabalhar com metodologias ativas, eu comecei a trabalhar com atividades assim. Mas o que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, essas 4 atividades e o aluno tinha que me entregar de alguma forma, mas a ordem que ele começava era determinada por ele. Ah, mas como ele vai começar pela avaliação? Às vezes a gente não sabe, mas muitas vezes a gente se surpreende. Como que ele vai começar a construção? Existem pessoas que são da prática, do fazer. Existem pessoas que são do primeiro eu vou ler o manual para depois entender, internalizar e construir. Então, cada um de nós tem um gatilho que sente mais interessante. Qual que era a minha ansiedade maior em sala de aula? Lá no laboratório de matemática, laboratório de física, era fazer as experiências, laboratório de química. Então, de repente, fazer a experiência primeiro, antes do conteúdo, para mim faça mais sentido. Então, eu não preciso criar várias atividades para cada um, mas talvez a entrega dessa atividade seja personalizada. Ah, eu quero entregar primeiro o desenho do plano. Ele vai fazer mais sentido para mim no desenho. Então, o estudo de caso, muitas vezes a gente começa com a leitura do caso. Eu posso começar um estudo de caso por soluções desse caso. Já fiz também, já fiz a entrega de soluções de caso para a gente tentar imaginar qual era a situação inicial, o que poderia ter acontecido. E a gente se surpreende com as situações que aparecem. Mapas mentais. A gente utiliza bastante mapas mentais porque são os gatilhos mentais para que a gente consiga lembrar o passo a passo. Hoje mesmo eu fiz o meu mapa mental aqui porque é uma forma que eu me organizo, mas não funciona para todo mundo. Mas, de repente, apresentar um trabalho por um mapa mental é diferente de ter que fazer uma apresentação em PowerPoint para apresentar. Então, e eu consigo a mesma entrega desse aluno. Eu trouxe aqui também, por exemplo, debates, apresentações e soluções de problemas. Quando eu comecei a trabalhar com outros colegas, de tentar conectar a vivência dos meus alunos, das pessoas com deficiência, eu não conseguia trabalhar sem falar de sustentabilidade. E isso é uma fala muito comum na comunidade, é muito forte para mim também, do meu jeito de pensar, e faz sentido na minha sala de aula falar de sustentabilidade. Então, eu utilizo e já compartilho com vocês aqui o site da Acatu. Aqui tem bastante conteúdo, eles produzem conteúdo para sustentabilidade. Eles trazem dicas, sugestões, tem um teste também, né, que você vai poder utilizar, tem questões que são curiosas, mas o que isso tem a ver aqui com a minha proposta? Peraí. Bom, quando a gente olha para a comunidade, para a cidade, o qual essa pessoa está inserida,
existem particularidades de cada um, né? De cada turma, de cada série, de cada vivência daquele específico grupo. E consequentemente, os problemas. E esses problemas, eles podem ser solucionados de diferentes formas. A metodologia ativa, ela permite também o trabalho por projetos. Eu vou organizar um projeto. Eu tive a oportunidade de ser avaliadora de uma feira de projetos, e nessa feira de projetos tinha um grupo de alunos que morava numa comunidade e criaram um negócio relacionado a óleo de cozinha. Então, eles começaram a arrecadar óleo de cozinha de todos os apartamentos e passaram a vender esse óleo de cozinha. E esse trabalho deles se transformou num projeto dentro da escola, e esse projeto dentro da escola foi para outras comunidades. E onde é que eu quero chegar aqui? Nós temos muitos problemas voltados para a sustentabilidade, por exemplo. E em temos problemas de descarte, nós temos problemas relacionados à utilização de recursos, nós temos problemas de consumo, nós temos uma série de situações que são situações-problemas que podem fazer parte da metodologia ativa. Agora, como? Como que o debate e a apresentação está relacionado a uma metodologia ativa? Bom, como a solução de um problema está relacionada à metodologia ativa? Cada um de nós soluciona o problema de uma forma. E para o aluno, quando ele está vivendo uma situação específica, ele está na comunidade, o olhar dele da comunidade pode nos trazer uma perspectiva diferente. Mas o olhar dele que mora num bairro pode ser diferente do olhar que mora no outro bairro. E esse debate pode trazer uma interação importante e interessante para conectar os saberes. Eu nem sempre... Como é que a gente organizou um trabalho como esse? Nós fizemos um planejamento semanal de redução de resíduo. Lembro que nós tínhamos um problema com sacolas, né? Sacolas de plástico na rua. Então, quais são as ações que a gente poderia fazer? Um aluno sugeriu que fizessem panfletos no meio de um debate, de uma discussão, que fosse feito panfletos para distribuir nas casas da sua rua. Outro aluno sugeriu que fossem feitos vídeos para colocar nas redes sociais. Então, a pessoa que faz um panfleto, de repente, se sinta mais confortável de produzir esse material. E o conteúdo que ela vai produzir pode ser o mesmo conteúdo que ele vai entregar em um vídeo. E a avaliação acaba sendo a mesma. O que eu vou avaliar é o conteúdo dessas duas entregas desse aluno. Outra oportunidade, quando eu falo também de metodologia ativa sem tecnologia, eu trouxe aqui jogos e projetos. A gente utiliza muito jogos em sala de aula. Eu recordo de utilizar bastante o xadrez. Mas, trabalhando com a comunidade, nós começamos a pensar como produzir conteúdo e como compartilhar um conhecimento voltado para as ODS, compartilhar a questão socioambiental também. Então, nós fizemos um jogo, que era um jogo da memória. Os alunos levaram esse jogo da memória para casa, e eu não recordo o ano desses alunos, mas era ensino fundamental. Levaram o jogo da memória para casa, compartilharam com seus familiares, com seus colegas de trabalho. Depois, nós estudamos sobre os resíduos, quais eram os resíduos, a definição de resíduo, o que eles enxergavam de resíduos, como seria feito o descarte correto. E aí pensamos num projeto com retorno para aquela comunidade, para aquela sociedade. E até sugerimos o projeto do óleo de cozinha. E aqui, mais uma vez, né, eu trouxe... Mais uma vez, algo que também possa incentivar
aquele aluno ou a sua comunidade de fazer parte do processo de aprendizagem, que o retorno financeiro. Então, hoje existem resíduo eletrônico, comunidades que arrecadam resíduo eletrônico e fazem a venda desse resíduo eletrônico, atividades que são voltadas para a economia solidária. Então, tem uma série de situações que podem fazer parte da nossa rotina, do nosso processo de avaliação, que conectam o aluno e não precisa ser exatamente nessa ordem. A gente poderia começar falando do descarte correto. Então escolhe, eu quero fazer o jogo, eu quero estudar primeiro sobre os resíduos, eu quero fazer o descarte, eu quero descobrir o descarte correto. Qual é a realidade que você enxerga lá na sua casa? Nós não separamos os resíduos. Uma atividade que traz bastante ganho quando a gente vai observar o impacto ambiental. E aí surgem uma série de outros projetos, o descarte correto, e essas entregas podem servir como avaliação para esse aluno. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas espero não também estar correndo, e que vocês possam depois, possam contar comigo, para que eu possa compartilhar as situações mais detalhadas com vocês. Bom, outra coisa que eu trouxe aqui foi pesquisas e produção de conteúdo. Quantas pesquisas nós fazemos com os alunos? Pesquisa online, claro, né? Mas como aqui sem a tecnologia. A pesquisa na própria comunidade, a gente utilizava o aluno faz um caderno, ou programa essas pesquisas para tentar investigar o que está acontecendo ali. É muito forte hoje a história da economia solidária. A gente observa que diversas comunidades se mobilizam para a economia solidária e tem bastante atividade desse contexto que o aluno faz parte para trabalhar. Já trabalhei com situações de brechó, né, que faz parte da troca, o que eu tenho que eu posso trocar, qual é o valor de um produto, quanto valor monetário, valor sentimental do produto, como é que a gente produz um conteúdo? Eu tenho uma peça de roupa, como é que eu vou fazer a venda dessa peça de roupa? Vou desenhar, vou fazer uma foto, vou trocar, vou fazer uma feira. Então, muitas coisas relacionadas a isso, nós já fazemos nas escolas. Nós produzimos atividades para a comunidade, para as famílias, e muitas vezes a gente não encaixa o nosso próprio conteúdo. E nós conseguimos encaixar esses conteúdos nessas atividades. Claro que hoje nós não temos a parte presencial nas escolas, mas como é que eu posso levar atividades como essa para a comunidade desse aluno, para a casa desse aluno? Que pesquisa ele pode fazer com seus familiares? Conteúdo ele pode produzir? O pertencimento que ele tem, qual é o papel que ele tem nessa sociedade? Estudos de caso relacionado a como é que está a relação do Covid-19 na minha comunidade, no meu município, no meu bairro. Quantas pessoas tem? Nós temos os dados na televisão que podem fazer parte de uma estatística, de uma avaliação, da construção de um gráfico, né? E qual que é o papel dessa pessoa? Qual é a reflexão, né? A autoavaliação. Então, uma série de situações que a gente consegue trabalhar os nossos conteúdos. Da mesma forma que eu consigo trabalhar os conteúdos sem metodologias, sem tecnologia, eu consigo trabalhar com tecnologia. Então, mais uma vez, não é a quantidade de atividades, mas as atividades que podem ser combinadas de forma diferente, entregas diferentes. E o aluno começa escolhendo por onde ele vai estudar, por onde ele vai começar. Alguns precisam de uma orientação, porque é difícil escolher por onde eu vou começar, mas outros não. Outros, da minha vivência,
gostam de escolher, eu quero começar por aqui, e nos surpreendem, né, com a interação deles e principalmente com o envolvimento das atividades. Então, estudo de caso, mais uma vez, mapas mentais, exatamente as atividades que eu consigo fazer sem tecnologias, eu consigo produzir com tecnologia também. Se é a realidade do aluno, e aí vamos para o ambiente virtual Classroom, eu consigo trazer todas essas atividades também. E aí aqui também trouxe para vocês algumas das atividades que eu utilizo. Então, já testei o Pontool, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui. O Pontool é um site gratuito, tem uma versão gratuita, onde esse aluno pode produzir vídeos e vídeos animados com conteúdo. E hoje eu já faço parte de um grupo de alunos que constrói conteúdo para o Enem ou para estudar para o vestibular, e é legal porque fica interativo, fica engraçado, divertido, e é uma forma de memorizar diferente. Eu tenho também o Socrative, que ele permite que eu elabore testes, questionários, né? Não sei se vocês já experimentaram, mas o que eu acho interessante de compartilhar com vocês é uma ansiedade que eu tinha era eu vou ter que saber mexer em todas essas ferramentas. Não, eu não sei mexer em várias dessas ferramentas que são online. Eu não utilizo todas, mas muitas vezes o aluno me manda como avaliação. Ah, Lívia, eu escolhi fazer um vídeo e eu utilizei esta plataforma. E ok, eu consigo pelo link observar esse vídeo. Vocês vão usar o Google Classroom. O Google Classroom, além de ter as ferramentas do pacote Office ali, é possível utilizar o Google Formulários, o próprio Google Formulários, que vai me entregar pesquisa, vai me entregar... No final do Google Formulários, ele me entrega o gráfico. A primeira vez que eu usei o Google Formulários, nós compartilhamos via WhatsApp para as pessoas responderem, e a minha intenção era que a gente fizesse o gráfico. Para minha surpresa, ele entregava o gráfico, a análise do gráfico, e o gráfico por resposta. E então, a gente vai fazer a análise desse gráfico. Então, as coisas vão mudando porque nós vamos tendo recursos que vão facilitando também o nosso processo. Mas a análise desse gráfico ao invés de eu entregar uma fórmula para fazer o gráfico, é da onde veio a fórmula desse gráfico. Então, a gente inverte um pouco os papéis, né? Inverte um pouco as atividades para conseguir fazer as mesmas avaliações. Então, esse é o Socrative. Eu coloquei todas as ferramentas aqui para deixar disponível para vocês depois, tá? Como o apoio, e esse link do Socrative vocês podem utilizar também lá no Google Classroom, como uma atividade a mais. PhotoFlexer, a gente trabalha de forma gratuita com edições e imagens, né? Com fotos, e hoje, do universo do nosso aluno, a rede social, a foto, é algo que faz parte do dia a dia dele, e produção de conteúdo por meio de foto, a gente olha aí o Instagram, como o Instagram hoje é uma ferramenta que o nosso aluno utiliza, e é um editor de foto, dá para fazer slides diferentes com ele também, e aí permite o aluno criar coisas novas. Compartilhar com vocês, eu vi um trabalho de história muito bacana, utilizando fotos, que foi recriar fotos históricas nos dias de hoje. Então, pegaram fotos preto e branco de momentos da história, e os alunos recriaram aqueles momentos com um olhar moderno. Então, dentro da atividade, eles precisavam entender qual era o momento histórico e fazer a recriação. Então, nesse momento de interação, teve quem fez a foto, quem tirou a foto, quem editou a foto, os protagonistas da foto, e o estudo e interação entre todos.
O trabalho em equipe, ele é muito presente dentro da metodologia ativa, dentro do classroom, dentro daquela sala de aula, dentro daquele fórum de discussão, eu vou conseguir trabalhar isso também. Deixa eu colocar aqui. Eu falei antes dos mapas mentais, eu gosto bastante desse site. Também eu consigo trabalhar de forma gratuita no Google. E ele também me oportuniza o trabalho, né? Esses sites que eu mostrei para vocês, todos eles têm tutoriais, né? A gente consegue, o aluno consegue traduzir, se precisa traduzir para português, consigo interação de conteúdos diversos, né? Para a construção do mapa mental, e ao mesmo tempo eu entendo como é que esse conteúdo está assimilado pelo aluno, quais são as conexões que ele fez voltadas para essa área de conhecimento. Normalmente, quando eu planejo as minhas avaliações, eu combino algumas atividades. Então, eu uso vídeo, eu uso o mapa mental, é uma das coisas que eu gosto bastante de usar, está sempre presente, e eu me surpreendo das conexões, principalmente na matemática, que é bem exata, e a gente usa fórmulas, mas quais são as conexões dos saberes que eles fazem, e ao mesmo tempo as entregas são mais interessantes. Bom, essa apresentação que vocês estão vendo foi feita no Canva, eu utilizo o Canva também, que ele é uma ferramenta de design, que ele já me entrega a formatação, ele cria posts para o Facebook, ele cria para o Twitter, para uma apresentação no geral, posso fazer uma apresentação como essa, e também me permite deixar salvo na nuvem esse conteúdo. Eu posso compartilhar esse arquivo e poderia compartilhar com qualquer um de vocês esse arquivo e vocês me ajudarem a fazer a edição dessa apresentação. Então, eu escolho via e-mail quais são as pessoas que eu quero que participem e aí a gente faz um material colaborativo e ele fica salvo na nuvem. Então, é uma ferramenta bacana e interessante que eu posso deixar online todas as minhas produções. E os meus conteúdos, para quem está estudando para o Enem, para quem está estudando para o concurso, também já fica ali guardado e disponível. O que eu acho muito interessante e que eu gosto da parte do Classroom, talvez no primeiro momento a gente fique pensando, puxa vida, vou ter que passar todos os meus conteúdos para o digital. Mas o que me deixa feliz é porque depois que eu produzi esse conteúdo uma vez, ele fica disponível para que eu possa utilizar muito mais vezes. Tanto o conteúdo, eu consigo salvar as minhas questões lá no questionário, eu consigo fazer alterações pontuais, eu quero mudar essa atividade para essa turma, eu consigo usar várias vezes o mesmo conteúdo. Eu também utilizo, eu tentei separar uma ferramenta de cada para mostrar para vocês. O KineMaster, ele tem uma versão gratuita também, todos aqui têm, de construção e edição de vídeos. Então, construção de vídeos para o celular, e eu consigo fazer tudo pelo aplicativo. Então, eu posso escolher a música, posso fazer edição de um vídeo. Hoje, a gente não consegue fazer a apresentação presencial, mas, de repente, esse aluno vai se sentir mais confortável de fazer uma apresentação, ao qual ele pode editar e pode postar o link, pode te encaminhar esse vídeo, para que tu possa fazer a avaliação do conteúdo dele. Então, ele facilita e nos apoia aí para a construção e edição de vídeos. E, né, eu acho que esse é o último que eu coloquei aqui, o Wix. O Wix criando um blog ou um site gratuito. O Wix é bem conhecido, mas acho muito interessante, a gente vem instigando o olhar empreendedor do nosso aluno, o olhar de construção de carreira,
qual é a carreira que ele vai buscar, qual é a vontade dele que ele tem de estudo, qual o olhar da vida que ele tem, da comunidade dele. E diversas vezes surgem situações de sites. Vamos criar um site. Vamos criar um site para aquela ONG. Já fizemos projetos relacionados a apoiar uma comunidade. Temos uma comunidade que a escola faz parte especificamente de uma atividade. Por exemplo, eu fui numa escola que tinha um brechó para arrecadar recursos para a comunidade. E então os alunos escolheram criar um site para esse brechó. E quando a gente cria o site, tem as estatísticas dentro desse site, tem o conhecimento sobre aquele conteúdo ali, como vai ser feita a precificação. Então, tem uma série de oportunidades que a gente pode trabalhar os nossos conteúdos. E aí, claro, né, parece que eu trouxe um monte de atividades e a nossa maior preocupação é como que eu posso combinar toda essa história dentro do Google Classroom. Então, o professor ele pode criar tópicos de conteúdos didáticos. Então, eu posso utilizar uma dessas ferramentas e criar um tópico, e eu posso trazer perguntas e as atividades. Perguntas, respostas, atividades, jogos. Eu posso fazer uma conexão entre todos eles. Eu consigo modificar a pontuação. Então, se você acredita, e vou te dar o exemplo de um projeto, quando eu construo projetos, eu trabalho em 4 etapas. Eu não digo para o meu aluno que eu quero nesta ordem. Se ele quiser me entregar todo o projeto pronto de uma vez só, ele pode. Mas, se ele quer começar pelo meio, primeiro eu quero começar fazendo a minha marca, fazendo a minha atividade, e depois eu vou pesquisar, ver se as pessoas gostam. Não significa que eu concorde, que eu acredite que seja o certo, ou que dará o resultado melhor. Mas se ele quer experimentar, ele vai gerar o aprendizado. A gente, dentro da metodologia ativa, fica evidente o erro do aluno dentro do processo de aprendizagem. Às vezes, para nós, parece óbvio a ordem, mas para ele, aquele erro ali gerou o aprendizado que ele precisava para conectar melhor a importância da etapa do saber para ele. Né? Primeiro eu vou precisar de conhecimento, daí eu vou investigar. Então, essa ordem o aluno constrói. E a gente consegue deixar mais aberto. Então, eu faço pontuação por etapa. E, às vezes, eu preciso fazer a minha segunda avaliação peso 2. Então, a entrega do projeto, para mim, sempre ela é peso 2. Porque ele é o todo do projeto. Ele é o início, o meio, a continuidade e o fim do projeto. Então, eu preciso... Meu peso 2 acaba sendo o final, a entrega do projeto. Então, significa que a pessoa que não me entregou a etapa 1, ela me entregou a última etapa, ela vai ter essa avaliação, ela vai ser avaliada por entregas. E eu posso limitar as entregas. Então, eu determinei o dia 5 para fazer a entrega de uma etapa do projeto. Mas eu normalmente não digo que tem que ser a primeira etapa, por exemplo, a pesquisa. Ou um estudo de caso, eu quero um estudo de caso nessa área. Eu não limito. Eu mostro todas as etapas do projeto e eu digo que uma entrega tem que ser naquela data. E a postagem tem que ser naquele momento. Então, os materiais de ensino que vocês vão utilizar também, vocês podem compartilhar via PDF, vocês podem utilizar esses links todos hiperlinks que eu tenho aqui, vocês podem colocar dentro da atividade de vocês. Como, por exemplo, você pode, para fazer atividade, utilizar um vídeo, utilizar um mapa mental. Você pode colocar o link desses sites e o aluno entra lá e investiga da maneira que ele gostaria de usar, o que ele quer fazer. Como para ele fica melhor, tá? Não sei se vocês já utilizam outros recursos.
tem o Kahoot, por exemplo, que é de perguntas e respostas, que também é bastante utilizado. Tem uma série de outros aplicativos hoje que são utilizados via celular. Fotos, vídeos, links, os links desses sites, todos podem ser compartilhados dentro do teu material. Então, cada um desses links vai fazer parte do universo de cada sala de aula e vai ficar específico para cada aluno. Então, eu consigo integração com diversos aplicativos que são voltados para a educação. Bom, dentro do Google Classroom, ele vem disponibilizando o Classcraft. Não sei se vocês já experimentaram. Vocês podem, dentro do Classcraft, importar dados dos alunos e transformar as atividades em missões dentro do jogo. E, mais uma vez, vai muito da nossa personalidade docente. A gente tem toda uma história de docência que a gente vai construindo de acordo com o que a gente acredita que seja o melhor momento para aquele conteúdo, para aquele aluno, para aquela comunidade. Então, a gente consegue limitar as ferramentas que a gente acredita que vai fazer diferença no processo de ensino e aprendizagem daqueles sujeitos. Então, tem algumas pessoas que não vão gostar do jogo, mas podem interagir, por exemplo, com o Quizzes, que é diferente do Classcraft. Então, eu consigo utilizar duas ferramentas diferentes, mas para avaliação de um mesmo conteúdo. O que o Classroom traz para nós, né, professor? O que nos fortalece aqui como professor? Ele nos permite que a gente faça essa administração dos conteúdos por meio de 4 abas. Então, ele funciona, ele tem eu vejo ele como uma rede social ali, porque eu tenho um mural, eu vou ter todas as atividades, eu tenho pessoa por pessoa, então eu consigo falar com cada um dos alunos, e eu também tenho as notas. Existem outras plataformas de educação EAD que também permitem essa interação, mas o Classroom, ele me parece, quando eu utilizo ele, mais dinâmico, e mais acessível também a compartilhar esses materiais ou esses recursos que a gente utiliza. Outra coisa, os feedbacks e as avaliações, né, são recebidas pelos alunos e eles ficam todos registrados lá na plataforma. Então, não vai precisar utilizar o WhatsApp, vai ficar tudo lá. Não vai precisar utilizar o e-mail específico. Tu já vai ter o contato com esse aluno, vai ter a resposta para o aluno dentro da plataforma de Classroom. E as atividades ficam todas lá. Então, vou dar um exemplo simples. O meu aluno tem dificuldade e ele não conseguiu compreender como vai ser feita a média com as atividades que eu planejei. Eu posso colocar um PDF com a explicação lá e fica disponível para todo mundo. Então, eu posso fazer essa avaliação. A atividade tal vai ser entregue no dia tal, ou outra atividade vai ter peso 2, e a sua média é construída pela soma dessas atividades, dividido lá pelo total de atividades. Então, tu consegue deixar para cada turma um feedback diferente, um conteúdo personalizado, tá? Então, vocês conseguem na palma da mão, quem utiliza o celular, tem o aplicativo do Google Classroom, vocês conseguem utilizar no celular para questões urgentes ou pontuais ou de aula, da mesma forma que consegue utilizar no computador. Bom, quando eu falo, então, de metodologia ativa, e desculpem se eu atropelei aqui um pouco as coisas, mas queria muito compartilhar com vocês que da minha prática docente, da minha sala de aula, a metodologia ativa me permitiu me aproximar do meu aluno, permitiu com que a gente conseguisse articular os saberes de forma diferente. Eu olho para as teorias de aprendizagem e
não de uma forma romântica, mas de uma forma prática, como é que facilita a minha avaliação de sala de aula, a minha entrega como docente, como é que eu consigo captar do meu aluno esse conteúdo, como é que eu consigo ver a apropriação dos conhecimentos que ele tem, considerando algumas coisas que são muito importantes, né? Que é o universo que esse aluno está inserido. Se eu não tenho a tecnologia, como é que eu também vou poder utilizar e vou trazer autonomia para esse aluno sem a tecnologia? E de uma forma que eu consiga fazer a entrega de avaliação. Então, a metodologia ativa é uma coisa que me brilha os olhos, ela mudou a minha sala de aula, tá? Porque pode ser personalizada pelas atividades que eu acredito que fazem diferença. Utilizar o Google Classroom me deixa mais confortável com tudo na minha mão, todas as atividades ali. Eu também já estou trabalhando essa educação para o meu aluno de utilizar o virtual, que hoje é um contexto, eu vi o pessoal muito falando do novo normal, a sala EAD faz parte da nossa rotina, mas talvez não tivesse fazendo tanta parte como deveria fazer agora, né? Então, a minha proposta de ensino entra com a metodologia ativa, casa com a metodologia ativa, né? E o meu modelo de administrar também as avaliações fazem toda a diferença. Então, o Google Classroom, junto com as metodologias ativas, ou a própria metodologia ativa, sem utilizar o virtual, ela combinou comigo, e acredito que já combina com diversos de vocês. É muito difícil falar para vocês, né, que tem uma história de docência gigante, que tem uma experiência, nossa, fantástica, né? Eu venho de uma família de professores e fui estagiária de muitos de vocês, que eu sei que estão aí, tive a oportunidade de aprender com muitos de vocês, tive a oportunidade de conhecer melhor a educação, mas me coloco à disposição. A gente fica nervoso de falar para tantos mestres, mas ao mesmo tempo de que funciona, né? É o meu relato, mas certamente se você acredita que de alguma forma esse relato faz a diferença na sua sala de aula, talvez me encontra na rede social, eu posso compartilhar mais conteúdo, pode me contar uma história da sua sala de aula, eu posso compartilhar outras oportunidades, e certamente é um prazer aqui compartilhar com vocês um pouquinho dos meus estudos e das minhas pesquisas. Muito obrigada. Muito obrigada, Lívia, por tudo que tu compartilhaste conosco, por toda a pertinência, né, ao momento que nós estamos vivendo, a todos os desafios que nós temos. Eu fiz várias anotações aqui, mas inicialmente quero te agradecer por tudo que tu trouxeste da tua experiência prática, por todas as ferramentas que compartilhaste conosco e principalmente quero te parabenizar pela tua desenvoltura e destreza frente a essa câmera que para mim é tão difícil ainda. Então, certamente vou desenvolver essa habilidade também, assim como os demais colegas, né, que estão tendo essa dificuldade, assim como eu, então falo por mim, né, é um desafio a gente se colocar à frente de uma tela, de uma câmera, se expor, enxergar a sua própria imagem e não enxergar com quem está interagindo, isso tudo é bastante complicado, delicado, desafiador, né? Mas esse universo novo, ele não pode nos paralisar, ele tem que nos desafiar para que a gente continue fazendo um bom trabalho. Eu fiz várias anotações e gostaria de compartilhar com todos que nós sabemos dos anseios dos professores com relação ao uso das ferramentas, com relação à capacitação e o letramento digital, ao Google Classroom, isso tudo está sendo providenciado. O que nós temos que ter um entendimento é que nós estamos lidando com uma rede
que tem quase 1 milhão de pessoas. Então, é 1 milhão de e-mails, são quase 40 mil ambientes virtuais, e isso não demanda apenas a Secretaria de Estado e as ações pedagógicas, mas também uma equipe de tecnologia, a equipe da Procergs, a equipe do Google para migrar. Então, são coisas que nem sempre estão dentro do cronograma que a gente previu. Mas tudo isso está no nosso escopo, está sendo pensado e está sendo construído, tá? Certamente nós vamos errar, mas a gente vai errar com o objetivo do acerto, com o objetivo da colaboratividade. Então, quero tranquilizar os professores, as capacitações no ambiente virtual acontecerão em breve. Aproveito para fazer uma solicitação que validem o seu e-mail, @educar, que é o e-mail institucional que vai dar acesso à sala de aula virtual, certo? Agradeço as colocações da Lívia, né, sobre falar que cada universo cada espaço é um universo. Então, o espaço virtual vai ser um universo de aproximação entre os professores e os estudantes. Claro que nós não estamos excluindo os alunos que não têm acesso à internet, nós temos um plano para isso também, junto com as coordenadorias, junto com as direções de escola. E uma coisa que sempre é importante lembrar, que essa migração para o ambiente virtual, ela não foi uma escolha. Isso está posto para nós, né, para a humanidade que está aqui em pleno ano de 2020, como uma alternativa para nós seguirmos fazendo os nossos processos de trabalho, de educação, de interação social por conta de uma pandemia. Isso não estava previsto e nós estamos fazendo o possível para prover para os professores as capacitações, o acesso à internet, o acesso às metodologias que nós vamos utilizar, para os alunos também, o acesso a material físico, quando for o caso, e que juntos, sem dúvida nenhuma, nós teremos êxito nesse empreendimento, né, que nós não conhecíamos, mas que é necessário agora para que a gente assegure a educação, mas principalmente assegure que menos vidas sejam perdidas, né? Que menos perdas aconteçam, né? Na nossa vida particular, no nosso trabalho e em todo esse contexto desafiador que nós estamos vivendo. Lívia, te agradeço imensamente, agradeço também às intérpretes que participaram conosco fazendo a tradução para Libras, e o que eu achei mais importante da tua fala, quando tu falas nas metodologias ativas, é que elas podem ser usadas com ou sem internet, que elas podem ser usadas no ensino técnico, que elas podem ser usadas pelos alunos de educação especial, então ela é inclusiva, é abrangente, e eu não tenho dúvida que todo mundo vai tirar algum ensinamento de tudo que compartilhaste conosco. Eu vou te pedir, se tu puderes, que tu compartilhe esse material, que a gente passa para as coordenadorias e eles repliquem para os professores, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia retomar, revisitar toda a tua palestra, anotar todas as ferramentas que tu sugeriste para que a gente use, para que quando estivermos todos no Google Sala de Aula, para que a gente consiga, né, usar todas essas alternativas para as aulas no ambiente virtual. Quero lembrar também que as aulas no ambiente virtual, elas se darão até o final do ano, porque a gente não sabe quando teremos possibilidade de voltar a ter aulas presenciais. Nós estamos acompanhando aí que a pandemia parece que só cresce, a mudança de bandeiras para bandeiras vermelhas na nossa região é bastante preocupante. Então, é muito importante que os professores se apropriem, que validem o seu e-mail e que comecem a navegar nesse ambiente virtual, que não precisa partir do Estado, já que ele, né, das aulas oficiais, já que o ambiente do Google, ele pode ser acessado também por e-mails privados, e a gente já pode ir assistindo tutoriais e conhecendo todas essas ferramentas, que até o final do ano nós utilizaremos, certo? Gostaria de falar mais alguma coisa, Lívia? Teu microfone está desligado. Foi? Deu. Tá. Me coloco à disposição, eu estou no LinkedIn, nas redes sociais, como Lívia Paim, posto as atividades do meu trabalho, confesso que a gente fica um pouco ansioso de estar aqui, principalmente porque
Eu acredito nas metodologias ativas, eu sei o quanto tem muitos professores que já trabalham com metodologias ativas, mas não chamam assim, e de repente conseguem trabalhar de uma forma muito bacana. E se eu puder, né, colaborar, dar algum suporte para alguém que tenha necessidade e precisa trocar uma ideia, por favor, pode me chamar na rede social, vai ser um prazer. Tá ok. Muito obrigada mais uma vez. Amanhã a gente vai se encontrar às 14 horas, amanhã, quarta-feira, dia 17, para conversar sobre planejamento de aulas remotas. Obrigada pela audiência de todos e um abraço.